Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra o mês de Adar, a gente aumenta em alegria. E nesse ritmo vamos começar já a explicar um pouco da Megillah de um jeito um pouco diferente, que é através de notícias que foram saindo da época do reinado de Ahasverosh, onde o Aman, que é da descendência de Amalek, o reinado de Ahasverosh, onde Aman foi o primeiro-ministro, Aman, filho de Amedatá, Hagagi, quer dizer descendente de Hagag. Quem foi Hagag? Foi aquele que Shaul Amelech, o rei Shaul, capturou, não matou, Hashem mandou matar todos os animais e as pessoas, inclusive Hagag. Acabou que Shaul teve pena, piedade dos animais, e Hagag, Shaul pegou para executar ele posteriormente. E os nossos sábios explicam que os animais que Shaul capturou ao invés de matar a mando de Deus eram amalequitas, que eles são especialistas em bruxaria e feitiçaria, se transformaram em animais, desse modo se livrando e mantendo a continuação do seu próprio povo de Amalek. Se todos tivessem sido executados ali, o Amalek não existiria mais, mas isso a gente só vai ter esse mérito realmente no final dos tempos, sendo que Amalek ainda cumpre o seu papel sujo no mundo, que quando precisa alguém fazer um trabalho sujo, ele é delegado para uma pessoa que tenha essa índole. Infelizmente, Amalek está aí para isso, para que se Hashem precisar mandar algum decreto ruim, Deus nos livre, lo além do que não aconteça. Essa é uma das varas. Então aqui, dentro da história de Purim, a gente entende qual é o papel de Aman dentro desse cenário, ali sendo o primeiro-ministro de Ahasverosh. E vamos começar aqui a história de um jeito inusitado, de uma forma de noticiário, e depois a gente vai entrando um pouquinho na Megillah em si. Ouça uma surpresa emocionante. Do Museu Histórico da Pérsia chegaram às nossas mãos alguns recortes do jornal Shushan News. O que era Shushan? Virou depois a capital de Paras, da Pérsia, e foi onde aconteceu a história de Purim, o epicentro, de cerca de 2.400 anos atrás. 2.400 anos atrás. Nós os asseguramos com emoção, claro, com delicadeza, para que as folhas não se desfizessem. Então aqui era uma espécie de papiro que arqueologicamente foi encontrado, com um anúncio que foi distribuído, certo? Que assim o reinado da Pérsia emitiu. E começamos a ler com avidez. Que interessante, o que aconteceu naquela época tão antiga. E aqui está o jornal de Shushan, Shushan News. Ano 2 do rei Ahasverosh, Sua Majestade. O projeto Trono Real vai começar. Vamos começar a entender a história de Purim a partir do Trono Real. Nesses dias está começando o projeto Trono Real. Do Tesouro do Reino começaram a liberar os primeiros recursos para avançar o projeto. A empresa, assim que seja vencedora da licitação para construir o trono, é a fábrica profissional da cidade de Shushan. Ou seja, o rei Ahasverosh estava no início do seu reinado, precisava de um trono real, que dentro do reinado da época era visto como algo muito importante, o que traria o poder e o respeito para o reinado e a honra para o reinado seria o trono real. Um reinado sem trono era algo muito grave. Então, justo aqui, o rei convocou todas as empresas que produzem trono para que façam o trono real. Então, esse que é o cenário do segundo ano do seu reinado. Do escritório do porta-voz do rei foi informado que o rei vê nesse projeto único uma grande importância para engrandecer o reino persa. O trono especial vai simbolizar a singularidade e o poder do reino. Ou seja, o que eu falei ainda há pouco, qual que era a importância para eles do trono real. Na cidade de Shushan, estão se preparando para a chegada e o recebimento das remessas de matéria-prima. Ou seja, em Shushan não era a capital ainda. Então, essa empresa, que se chamava Profissional, se situava em Shushan, que até nesse momento, aqui que a gente está explicando da história, não era a capital da Pérsia. Na cidade de Shushan estão se preparando para a chegada e o recebimento das remessas de matéria-prima. A operação inclui segurança para materiais valiosos, como barras de ferro,
pedras preciosas e diamantes raros. Ou seja, todo tipo do que tinha de mais caro e mais valioso na época foi utilizado como matéria-prima para fabricar o trono do rei. Os diretores da fábrica Uman, o nome da fábrica Uman em hebraico significa profissional, informaram que farão tudo o que puderem para entregar um trono perfeito, digno do rei Ahasverosh, Sua Majestade. Alguns meses depois, saiu um novo noticiário, o jornal foi distribuído por todo o reinado. Shushan News, no ano 3 do reinado de Ahasverosh, Sua Majestade, decisão final, foi decidido transferir o parlamento para Shushan. Já estavam trazendo o parlamento para Shushan, quer dizer, a capital estava indo para Shushan. Depois de longas discussões, foi finalmente aprovada a decisão de transferir o parlamento para a cidade de Shushan. A decisão veio após, na semana passada, ter falhado novamente a tentativa de levar o novo trono do rei para a capital. Os diretores da fábrica Uman profissional deram seu parecer. Novas tentativas podem danificar os mecanismos sensíveis e os entalhes delicados do trono, ou seja, tentaram fazer essa viagem, pegar o trono, colocar numa carroça, numa carruagem, no que tinha na época e levar. E sabe-se que as estradas da época tinham pedras, madeira e não existia sistema de amortecimento como tem hoje em dia nos carros. Então, cada batida, um trono extremamente pesado e muito caro, também sendo carregado para ser posto em cima da carroça por servos, por homens fortes, e mesmo assim as tentativas falharam, até que eles anunciaram, a empresa anunciou, a gente não vai continuar tentando, porque o trono pode acabar quebrando e ele tem um valor inestimável. E todo o projeto complexo pode ir por água abaixo, pode quebrar o trono por completo. No parlamento surgiu a promessa de transferir a capital para Shushan. Então falaram, olha, se o trono não pode vir até a gente vai até o trono. O que tem de mais importante é o trono para o reinado. E assim resolver o problema do trono. Autoridades do governo disseram que a mudança também vai contribuir para a renovação do reino e dar a ele, ao reino, um novo impulso. Ou seja, também viram que teria uma energia melhor modificar o local da capital. Começaram a ver com olhos espirituais, com outros olhos, de que a sorte vai melhorar se eles fizerem essa mudança para Shushan. A decisão foi aprovada e nos próximos dias o parlamento vai lançar uma licitação para construir o complexo do governo na nova capital. Ou seja, foi anunciado e aprovado a transferência para a nova capital e agora vão construir o complexo real para o rei poder viver lá. O rei e sua corte. Passados 6 meses, mais um jornalzinho saiu. Shushan News. 1º de Tishrei, ano 4 do rei Ahasverosh, Sua Majestade. Fim dos eventos do banquete de Ahasverosh. Olha, deu um salto bem grande nos eventos, nos acontecimentos. Aqui já está falando no momento do banquete. Nesta semana chegam ao fim as celebrações do banquete do rei Ahasverosh, Sua Majestade. Nosso repórter na capital faz um resumo do evento. Ao longo dos últimos 6 meses, chegaram à capital milhares de representantes e embaixadores de todos os estados, vassalos do governo persa, para celebrar com o rei no novo complexo real da cidade de Shushan. Ou seja, aqui estava tendo um banquete, uma grande comemoração e festa, e o rei chamou todos os que tinham de mais importantes nas outras cidades, nos outros territórios que a Pérsia dominava, para a capital, para participarem da festividade. Que festividade é essa? A transferência para a nova capital e, principalmente, o novo trono do rei Ahasverosh. Milhares de representantes e embaixadores de todos os estados dominados pelo governo persa para celebrar com o rei no novo complexo real da cidade de Shushan. Os que vieram receber uma hospedagem luxuosa e magnífica, algo raro de se ver, participantes do evento relataram que o rei, Sua Majestade, demonstrou uma abertura e uma cordialidade fora do comum. O rei, no geral, representa uma figura de autoridade, muito poder. Se alguma coisa não sair conforme o rei, pode vir um decreto de morte, afastamento do rei, né? O pessoal vê o rei
de longe, sem se aproximar muito. O rei não está junto com o povo. E aqui o pessoal percebeu que o rei demonstrou uma abertura e uma cordialidade fora do comum. E apresentou aos visitantes os enormes tesouros do reino. Quais eram os tesouros do reino de Ahasverosh? Eram os objetos do templo, do Beit HaMikdash, que foram roubados depois da destruição do templo. Esse evento aconteceu pouco tempo depois da destruição do segundo templo. Eles estavam com os utensílios do templo, o Shulchan Lechem Apanim, Menorá, e todo tipo de utensílios do Kitoret, tudo eles roubaram. E aqui o rei Ahasverosh apresentou aos visitantes os enormes tesouros do reino, ou seja, coisas que eram do templo sagrado, que pertenciam a Deus, que foi roubado pelo inimigo. Eles também disseram que têm orgulho do rei, eles têm orgulho do seu rei grandioso e rico, que sabe até demonstrar liberdade para com seu povo. Perto do encerramento dos eventos, o rei saiu com um anúncio solene: realizar mais uma semana de festas apenas para os moradores de Shushan, para a qual serão convidados todos os habitantes da cidade, do menor ao maior. Ou seja, não ia ser só convidado quem é importante, quem é nobre, quem é figura de autoridade. Aqui mesmo, pessoas simples seriam também convidadas. Do comitê da comunidade judaica foi informado que eles estão se preparando com emoção para a ocasião. E aqui foi o grande erro, o povo de Israel ter participado desse mistê, dessa grande refeição e celebração, porque a comida era kasher, o vinho era kasher, estava separado homens de mulheres, ou seja, nenhuma proibição aparente tinha, nenhum motivo de proibir os judeus de irem existia. Todos os rabinos da época concordaram que não ia ter nenhum problema em participarem dessa grande celebração do rei. Para que agora eles iam entrar em talvez discussão, talvez qualquer tipo de discordância com o rei, os judeus iam entrar e acabar manchando a imagem dos judeus para com o rei. Então, os rabinos viram que aparentemente para eles não tinha nenhum problema e decidiram avisar o povo que não tem nenhum problema, que permitido ir para esse banquete. O único que foi contra foi Mordecai. Ele ficou em pé na frente, na porta, onde o pessoal estava passando ali para ir para essa ocasião de festividade, falando: vocês não podem participar, esse banquete não é para judeus, e isso daí, mesmo que esteja tudo kasher, ainda assim, não é permitido participar do banquete. E não escutaram o Mordecai, pensaram: esse daqui é algum extremista, esse daqui é um ultra-ortodoxo, é um super, ultra, mega, hiper-ortodoxo. Ele é muito certinho, para ele tudo tem que ser exato, qual o problema? É tudo kasher, homem separado de mulher, o vinho é kasher, cada um vai comer o que gosta, ninguém vai ser obrigado a comer o que não quer, o que não gosta. Para que a gente vai entrar em conflito com o rei? A gente vai. Foram, e aconteceu que o tesouro do rei era justo os utensílios do templo, e como eles estiveram presentes nesse Hilul Hashem, nessa profanação do nome de Deus, que foi nada mais nada menos do que o grito de vitória dos idólatras por terem conseguido capturar os objetos sagrados que pertencem a Deus, só podem ser utilizados pelo sumo sacerdote ou pelos Kohanim lá dentro para efetuar o acendimento ou efetuar todo tipo de trabalho que tem a ver com cada utensílio do templo sagrado. Isso ficou ali exposto como algo, como um troféu de vitória, e no final das contas não tem ninguém que consiga destruir o templo sagrado, ninguém que consiga ferir nenhum judeu. Tudo é um decreto de cima, então de onde vem? Se ninguém consegue ferir, como pode ser? E a resposta é: o templo, antes dele ser queimado e destruído, ele já estava destruído. Então Hashem só escolheu qual que vai ser o povo que vai ser escolhido para esse papel sujo, para essa tarefa suja, que vai ser depois castigado e punido por isso. E assim, através do livre-arbítrio de cada um, quanto mais cruel a pessoa for, ele vai ser justo, escolhido para esse tipo de tafkid, para esse tipo de tarefa suja. E assim foram escolhidos os transgressores, desse modo foram capturados os utensílios do templo por culpa de quem? Pela transgressão do próprio povo de Israel. Então todo problema, toda tribulação que vem,
por conta de alguma transgressão e não existe, o povo de Israel está completo com sua Avodat Hashem, com seu cumprimento das mitzvot para com Deus, e ao mesmo tempo existirem tzarot, existirem tribulações e sofrimentos. Isso não existe. O inimigo só vai conseguir atacar, só vai ter vontade de atacar, só vai ter sucesso em qualquer tipo de empreitada contra o povo sagrado se o próprio povo sagrado estiver em falta com seus mandamentos. Próximo jornal. Depois de uma semana e meia, Shushan News, 11 de Tishrei, ano 4 do rei Ahasverosh, Sua Majestade. Tempestade na capital, a rainha Vasti foi executada. De novo, aqui a gente passou mais muitos momentos importantes que a Megillah, de modo direto, detalha. É claro que tem os explicadores também na Megillah, Esther, que nada mais é do que parte da Torá escrita. Por ordem do rei, a rainha Vasti foi executada ontem. Testemunhas que estavam no local contam que a rainha, orgulhosa, se recusou a obedecer à ordem do rei e ainda falou palavras de humilhação e desprezo contra ele. A decisão de executá-la foi tomada depois que o rei se reuniu com seus conselheiros pessoais. Aman, um dos conselheiros, observou que ferir a honra do rei é ferir a honra do reino inteiro e que era preciso aplicar na rainha todo o peso da lei, seja pena de morte. Aman aconselhou o rei Ahasverosh a dizer: em consequência do acontecimento, foi aprovada no parlamento uma proposta de lei segundo a qual toda mulher deve obedecer ao marido e falar a língua dele. Ou seja, opressão total contra as mulheres, falta de respeito. Ahasverosh tinha pedido nada mais, nada menos para a sua esposa Vasti sair nua, porque ele estava no meio da bebedeira desse banquete, do mistê, estava todo mundo bêbado, e ele estava no auge da embriaguez, e começou a discutir com a sua corte qual era a mulher mais bonita do reinado. E aí ele disse que a mulher dele era mais bonita. E nada melhor, né? O que eu vou falar? Nada melhor, nada mais adequado para alguém sujo e podre como ele do que querer provar para todo mundo, pedindo para sua esposa sair pelada somente com a coroa na frente de todo o reinado. Certo? Ela recusou. Na verdade, que a gente vai ver isso dentro da Megillah, mas de modo resumido. Sim, Vasti era extremamente promíscua. E ela gostava de se mostrar. E aqui ela teve uma doença de pele que foi mandada para ela especialmente nesse momento. E quando o rei pediu para ela sair, ela não podia sair feia daquele jeito, com aquela doença de pele terrível. Ela queria muito sair e se mostrar para todos, que era da índole dela. Porém, Hashem jogou uma praga nela para que a pele dela ficasse podre. Assim, ela não quis sair. Desse modo, ela também, pela sua índole, falou algumas coisas para o rei. O rei, estando bêbado, perguntou para os seus conselheiros. Foi inclusive perguntado para um judeu. O judeu se absteve, falou: olha, o que o rei achar melhor, o rei faz. O judeu não, porque no momento da embriaguez é a hora que o rei vai fazer decretos que quando ele acordar no dia seguinte sóbrio, ele vai se arrepender. E foi o que aconteceu. Aman, sendo um imbecil completo, foi lá, falou: vai, mata ela, tá faltando com respeito. Todas as mulheres do reinado vão aprender a serem desaforadas igual a ela. Ou seja, é aqui uma forma de machismo, uma forma de dominância, poder, certo? Egocentrismo. E tudo isso vindo de Aman, o conselheiro de Ahasverosh. Ahasverosh achou adequado e assim sentenciou sua própria esposa à morte. Foi aprovada no parlamento uma proposta de lei segundo a qual toda mulher deve obedecer ao marido e falar a língua dele. Nos próximos dias, o texto da lei será divulgado em todo o reino. A edição seguinte nos levou 4 anos adiante. Shushan News, ano 8 do rei Ahasverosh, Sua Majestade. Grande emoção em Shushan pela coroação da nova rainha Esther. Ontem à noite foi celebrado no palácio do rei
o ritual de coroação da nova rainha e a festa de casamento. Por causa da alegria, o rei enviou aos moradores pacotes de presentes luxuosos e também anunciou descontos no imposto municipal. Ou seja, o rei estava de bem com todo mundo, mandando presentes, abaixando impostos. Agora que ele conseguiu finalmente a próxima rainha, sua nova esposa, porque nesse meio tempo, Ahasverosh pediu para todas as mulheres mais belas do reino, verdade, que representantes dele encontrassem mulheres belas no reino e fizesse uma grande preparação com os melhores cosméticos que existiam, com o spa do melhor, para que as mulheres ficassem mais bonitas possíveis dentro da possibilidade de cada uma, e assim o rei se deitaria com cada uma um dia após o outro, e assim, de acordo com isso, ele escolheria com quem ele iria se casar. Olha que... E todas elas virgens, né? Olha que modus operandi terrível, olha que conduta totalmente autoritária, pode-se até falar machista, certo? Todo tipo de nome que categorizam alguém em hebraico chamado mushrat. Alguém sem caráter nenhum, sem escrúpulos, 100% guiado pelo ego, alguém ligado à idolatria. É esse tipo de conduta que tem pessoas idólatras. Em uma entrevista especial concedida por Hegai, o responsável pelas mulheres, você já lembra que eu acabei de falar? Tinha um representante pelas mulheres, por pegar, capturar, de certa forma, essas mulheres virgens, que seriam seriam as escolhas do rei, no final das contas, de se casar. O responsável pelas mulheres, Hegai. E esse era eunuco, quer dizer o quê? Todos esses que tinham essa tarefa de cuidar do spa das mulheres e todo tipo de cosméticos e manipular elas, pega daqui e vai para esse cômodo, desse para aquele, etc. Todos esses eram eunucos. O que é eunuco? Foi retirado dele o seu membro de procriar. Sim. Desse jeito eles não iam ter vontade, até porque também, né, a parte genital era tirada por completo, então não tirava até mesmo qualquer tipo de vontade com relação sexual. Então esses eram os confiáveis do rei para cuidar de suas mulheres. Ou seja, você vê um absurdo depois do outro, né, no meio de um reino idólatra. Hegai, o responsável pelas mulheres, aos repórteres de Shushan, ele disse que o povo de origem da rainha escolhida ainda não está claro. Ou seja, Esther não revelou que era judia, não falou que era do povo de Israel. Por Mordecai ter mandado ela não revelar sua identidade, porque Mordecai era tio de Esther e ele também antes era casado com ela. Ele pegou Esther para viver com Mordecai, para crescer ela desde pequena. E quando ela chegou na idade, depois ele se casou com ela também. Ou seja, Mordecai era quase um pai para ela e depois virou marido dela. Então, ali ela estava seguindo as ordens do Gadolador, do maior que tinha da geração, que era Mordecai. Ou seja, não sabiam qual que era a origem de Esther, mas parece ser de origem persa. Assim pensaram. Eu estou feliz, disse ele, porque assim chegaram ao fim 4 anos de trabalho intenso de busca por uma nova rainha. Ou seja, demorou 4 anos até no fim ser escolhida a nova rainha do rei. O recrutamento internacional de moças de todas as partes do mundo exigiu muitos recursos. Como responsável por recebê-las e sustentá-las, fico feliz que a operação terminou com sucesso e que o rei recebeu uma rainha nobre e digna do seu reino. Shushan News. No ano de 3.309, hoje a gente está no ano de 5.786, tentativa de assassinato contra o rei foi frustrada. Trata-se de 2 guardas do rei, Bigtan e Teresh, que tentaram envenenar a água que o rei bebia. No último instante, a conspiração foi descoberta graças à atenção da rainha, que recebeu uma informação secreta de uma fonte confiável e correu para repassar ao rei. Os 2 traidores foram executados pelo enforcamento. Mordecai, como ele fazia parte do Sanedrim, dos 70 sábios do Sanedrim, ele sabia todas as línguas de todos os povos, ele sabia 70 línguas. E Bigtan e Teresh,
eles tinham uma língua específica que só eles sabiam falar e praticamente ninguém conhecia essa língua. E eles se conversavam entre si e eram parceiros de décadas, de vida inteira. E ali eles estavam planejando, que eram guardas do rei, planejando envenenar para matar o rei. E eles estavam falando isso abertamente na língua que ninguém os entende. Só que Mordecai estava ali perto, ouviu, avisou Esther, e Esther foi lá e avisou o rei. Que Mordecai deu esse aviso. Os 2 traidores foram executados por enforcamento. E foi confirmado que o copo que tinha o veneno realmente era um veneno, porque deram para alguma outra pessoa beber, algum animal beber, ou jogar em algum lugar. Ou seja, teve algum jeito de provar que ali tinha veneno. Dentro da Megillah a gente vai ver com detalhes. Continuamos folheando outras edições, conseguimos captar mais alguns acontecimentos marcantes, guerras e conquistas, planos e intrigas, interpretações e reportagens. Começando a ficar um pouco cansados, a escrita estava meio apagada e as páginas se desfazendo. Largamos os papéis por um momento e suspiramos, sorrindo. Como disse o rei Salomão, uma geração vai e outra vem, e não há nada de novo embaixo do sol. Um sobe, outro desce, um se levanta, outro cai. Intrigas e jogos de honra. O jogo sempre continua o mesmo, só mudam os jogadores do cenário. Mesmo assim, pegamos outras edições. A próxima nos levou a 5 anos adiante. Ou seja, o que aqui foi feito um comentário? Que mesmo hoje em dia, e todas as gerações e gerações, a gente vê que o inimigo sempre se levanta para tentar destruir o povo de Israel. E Hashem Matzil Otano, e Hashem nos salva de todo e qualquer mal no final das contas. Hashem Matzilenu Miadam. Shushan News, mês de Shvat, ano de 3314, 13º reinado de Ahasverosh. Aman ben Amdatá recebeu o cargo do vice-rei. Do gabinete do rei foi informado que o rei vê em Aman a pessoa certa para conduzir o império e que ele é digno do cargo graças às suas habilidades especiais e à sua coragem. Por um decreto especial, todos os cidadãos, sem exceção, são obrigados a se curvar diante de Aman, diante dele, quando ele passar por eles. Qual era o problema? Aman utilizava um cordão que tinha uma estátua. Então todos que se curvavam para Aman, ao mesmo tempo se curvavam para a estátua. E um resumo rápido também, Aman, na sua história anterior, quem ele era, o que ele fazia? Ele era um barbeiro, vivia de cortar cabelo, era pobre. E um dia ele foi escolhido para fazer parte do exército do rei, do reinado. E Mordecai também fez parte do exército. Cada um era responsável por um pelotão, por uma tropa. E aconteceu que Mordecai tinha um gerenciamento perfeito dos mantimentos, da água, de tudo. E Aman rápido terminou com tudo, né? Como a gente já sabe, ele é um imbecil. Rápido ele acabou com tudo, com a sua burrice. E não tinha mais comida, não tinha mais nada para dar para sua tropa. E logo ele viu que ele cometeu um grande erro. E se ele fosse falar com o rei ia perder a confiança nele, porque ia ver que ele não merecia o cargo que tinha. E ele foi implorar ajuda para Mordecai. Mordecai falou o quê? Eu aceito dar para você provisões em troca de que você se venda para mim como escravo. E eles não tinham meio de escrever. No final foi escrito na sola do sapato de Mordecai. Mordecai tinha um sapato que foi gravado na sola do sapato que Aman era seu escravo. Então quando Aman vinha para se curvar, para exigir que todos se curvassem diante dele, Mordecai só levantava a sola do sapato na cara de Aman e falava: você é meu escravo, eu não me curvo para você, nem para sua idolatria. Voltando. Os judeus provocam tensões. Os líderes dos judeus, Mordecai, foi visto por nossos repórteres desobedecendo ao decreto real e não se curvando nem se prostrando diante de Aman. Ou seja, Aman, como o real objetivo dele, como ele é Amalek, a essência do Amalek é odiar o povo de Israel e querer a destruição do povo de Israel. E Hashem no final destrói eles.
os judeus provocam tensões. Ele começa a falar Shonará do povo de Israel. Tá vendo aquele povo mefurado, que tá tudo separado, que não tem a ver com o nosso que não tem a ver com o nosso reinado? Eles têm a língua que eles falam, eles têm a religião e os cultos que eles fazem, as festividades que eles comemoram não tem nada a ver com o reinado. Eles se vestem diferente, têm cabelo diferente, falam outra língua, têm outra cultura, estão por aí divididos, separados pelo reinado. Assim, esse Bala Shonará, esse profissional em falar maledicência, estava falando mal do povo de Israel. O que esse povo está fazendo aqui? O que eles têm para contribuir para o rei, para o reinado? E daí ele pediu o decreto de destruição. O líder dos judeus, Mordecai, foi visto, ou seja, ele falou mal do povo de Israel, depois ele veio falar mal de Mordecai que não se curva para ele. Não se curvando nem se prostrando diante de Amã. Do conselho judaico foi informado que a grande preocupação diante do comportamento provocativo do seu líder. Então, dentro dos próprios rabinos da época, dos grandes sábios da época, eles estavam contra Mordecai desde o início. Porque Mordecai, mesmo antes do banquete, já estava indo ao público para avisar que não era para se meter nesse banquete, e ele estava fazendo movimentos políticos. Então ele falou, você está saindo do Beit HaMidrash, da casa de estudo, para se envolver com política, então a gente vai excomungar você. E assim fizeram, Niduoto, fizeram um ritual, se assim a gente pode falar, de excomungação, excomungaram e deixaram de aceitar Mordecai. E daí a coisa começou a ficar terrível. Porque o que Mordecai falou para não fazer, e Mordecai estava com a razão desde o início, o povo fez, que foi parte do banquete. E aqui também, Amã estava utilizando isso como uma arma para ir contra Mordecai e também para culpar o povo de Israel. Falar, os próprios líderes do povo de Israel não concordam com Mordecai. Fizemos todo esforço, disseram, para persuadi-lo de sua atitude, porque todos os outros rabinos estavam se curvando para Amã e estavam tentando fazer com que Mordecai também se curvasse, disseram, para dissuadi-lo de sua atitude. Mas ele permanece firme. Mordecai não se curvava, ele continuava se vestindo com roupas de luto e se sentava na porta do reinado, da parte mais importante do reino, para mostrar que ele estava de luto, que ele estava contra tudo e contra todos, que o povo de Israel estava fazendo tudo errado e que isso traria algo terrível, isso traria um decreto muito duro. Shushan News, dia 13 do mês de Nissan, do 13º ano do reinado de Ahasverosh, exclusivo. O setor judaico representa perigo para a população. Nos últimos dias, Amã apresentou ao rei um estudo amplo e detalhado sobre o setor judaico. Ou seja, foi lá Amã, fez todo um documento por escrito para explicar para o rei do porquê que os judeus têm que fazer alguma coisa com eles, tem que tirar eles dali. Vamos ver. Trata-se de uma pesquisa abrangente que analisa o grupo sob os aspectos histórico, nacional, social e econômico, culpando os judeus de tudo, não diferente dos nazistas. Eles são os reis, eles são os banqueiros daqui e não contribuem para a sociedade e são um problema nacional porque eles não votam, porque eles sim votam. Ou seja, começa a trazer todo tipo de temas diferentes, setores diferentes e culpar os judeus de tudo. Tudo isso veio por conta das transgressões do próprio judeus. A gente nunca pode esquecer disso. O nosso verdadeiro inimigo não são os amalequitas, não são os cruéis. O nosso inimigo é a nossa má inclinação que tenta nos convencer todo o tempo de não cumprir a vontade de Deus e contra a vontade de Deus, Deus nos livre. E esse é o nosso verdadeiro inimigo. A gente deve destruir ele, assim como o rei Davi destruiu o seu próprio Yetzirará, e cumprir a vontade de Deus conforme nos é exigido, conforme nos é obrigado por sermos criatura do Criador, do Rei dos Reis. Trata-se de uma pesquisa abrangente que analisa o grupo sob os aspectos histórico, nacional, social e econômico. Os dados indicam que se trata de um povo com um passado nacionalista agressivo, com aspirações de estabelecer um reino independente e arrogante. Ao investigar cuidadosamente seus rituais e dias festivos, foi constatado que eles expressam repetidamente o desejo e a visão de se levantar acima de todos os povos e fundar seu próprio reino. Um acompanhamento rigoroso de seu modo de vida revela um estilo de vida desperdiçador e parasitário. Não é à toa que até hoje os hereges falam
que os judeus que vivem para estudar a Torá são parasitas. A clipá de Amalek. A clipá é a impureza de Amalek. Existe uma clipat Amalek, que é um dos tipos de impureza. Esse é um tipo mais grave que tem. Eu estava querendo trazer uma aula do Rav Shayovad, que ele explica sobre clipat Amalek, justo sobre essa impureza específica que todos nós temos isso, de certa forma, dentro da gente, e a gente poder reconhecer e destruir e limpar essa impureza. Então aqui, nessa parte, é expressada toda a impureza de Amalek. E eles expressam repentinamente o desejo e a visão de se elevar acima de todos os povos e fundar o seu próprio reino. O acompanhamento rigoroso de seu modo de vida revela um estilo de vida desperdiçador e parasitário. O que é desperdiçador? Por exemplo, a gente faz Netilat Yadayim, uma ablução das mãos, porque é uma mitzvah. Falar, está desperdiçando água porque está lavando a mão. Todo tipo de argumento bizarro que eles demonstram o ódio deles contra as mitzvot, contra os mandamentos de Deus. A evasão do serviço militar, ou seja, não é só naquela época que falavam, esses daí não servem ao exército, não servem para o povo, não servem para o reino. Hoje em dia não é diferente. O problema é que hoje em dia quem entra no exército meio religioso sai completamente herege, sai odiando o judaísmo, porque é isso que eles fazem dentro do Estado, onde quem fundou tem todo o modus operandi de viver laicamente, sem Deus, sem mitzvot, sem obrigação. Amhof Shibeartzeno, assim como tá dito no hino de Israel, que foi feito por esses chamados Tzionim, que são chamados em português de sionistas, que existe uma espécie de confusão nesse nome, porque sionista é aquele que gosta de viver na terra de Israel, não gosta, mas tem como ideologia viver na terra de Israel. Quem foi sionista? Avraham Avinu. Ele veio lá de Ur Kasdim para viver na terra de Canaã, porque Deus mandou. E foi decretado que a terra de Israel foi dito, ensinado por Deus, que a terra de Israel é para o povo de Israel, é para o povo judeu. Então quem vive aqui está cumprindo a vontade de Deus. Mas isso é ser sionista. Só que o que acontece aqui é que esses ditos tzionim, que são sionistas laicos, que esses estão preocupados em cada vez mais abafar o judaísmo, abafar os religiosos, tornar os religiosos um problema do Estado, e aonde eles têm poder, no exército, quem entra, o exército é uma máquina de fazer sair não religioso. Isso daí é um tema de um vídeo por si só. Colocam homens com mulheres para fazer defesa de fronteira em lugares isolados, um mês após o outro, e etc. O cara entra de kippah e sai sem, em outras palavras. Então, por esse motivo, os maiores rabinos contemporâneos da geração, não só os que estão vivos, mas os últimos, desde que Israel foi fundado até hoje, todos eles em uma só voz proíbem um judeu de entrar no exército. Não porque lá tem tarefas difíceis e todo tipo de atividade perigosa, isso não tem problema. O problema real é que a guerra, o inimigo só tem o poder de atacar o povo de Israel, só vai ter tribulação se tiver falta do cumprimento da vontade de Deus. Se o pessoal for para entrar pro exército para não cumprir a vontade de Deus, aí tá chamando o ataque do inimigo. Então é melhor ter um exército, entre aspas, mais fraco, só que com poder de estudo de Torá grande. Qual que é a prova disso que a gente tem no Tanar, na Torá escrita? Hiskiel Ameler, o rei Hiskiel, onde lá ele investiu 100% em estudo de Torá. Uma criança pequena na rua sabia todos os tipos de leis de impureza feminina, de todas as cores e todos os tipos de detalhes, que é uma lei extremamente difícil. Crianças pequenas sabiam, e quando teve a Grande Guerra Mundial, que o rei da Assíria veio invadir a terra de Israel, o que o grande rei Hiskial falou para Deus? Falou: Deus, o que eu pude fazer, eu fiz. Eu tranquei o povo, fiz decreto de morte para quem saísse da casa de estudo do Beit HaMidrash. Todo mundo estudou Torá, todo mundo é especialista em todas as leis, até mesmo uma criança pequena. Agora eu tenho pedido para fazer por você, Hashem. Eu fiz todo o meu reinado em prol da sua Torá e das suas leis. Agora eu peço que você faça a guerra pela gente. Eu vou dormir, boa noite. Assim ele foi dormir, enquanto um exército de milhões e milhões de soldados, elefantes, infantaria, tudo que você quiser, estava vindo para invadir. Do nada, todos eles foram destruídos e mortos, só sobrou o próprio rei vivo. Milhões e milhões morreram,
da noite para o dia. Aí levantou no dia seguinte o rei Hisquiel, foi olhar, todos mortos e destruídos. Hashem desceu os anjos deram um jeito, com muita facilidade, nos inimigos e tudo deu certo. Essa é só uma das provas da Torá escrita, que no final das contas o que importa é o cumprimento da lei da Torá e se apegar a estudar a Torá. Essa é a obrigação do judeu no mundo. E disso vai vir a salvação. E está escrito no Pentateuco todo tipo de bênçãos que o inimigo vai virar amigo do povo de Israel. Se o povo de Israel estiver apegado com a Torá e cumprindo as suas leis, que o inimigo vai se confundir e eles vão se atacar entre si. Você vê um monte de árabe, um monte de grupos de árabes diferentes se atacando, xiita, sunita, todo tipo se destruindo. Certo? Os inimigos de Israel vão se atacar entre si e você vai estar livre. Ah, descumpriu a Torá, passou sobre o que não pode, descumpriu o Shabat, tá com uma o judeu foi se casar com a judia e não cumprem leis de pureza e todo tipo de coisas que a Torá exige e obriga, aí é chamar o problema para cima de si. Ou seja, aqui o X da questão não é exército, não é exército. Não tem problema em servir o exército. Só que se lá for uma fábrica de transformar religiosos em hereges, então o problema já está mais do que entendido e todos os rabinos contemporâneos, em uma só voz, dizem proibido homem e mulher, judeus, cumprirem o exército. E evasão do serviço militar, evasão de impostos, vida às custas dos contribuintes e deterioração da economia por preocupação com a segurança dos cidadãos. Aman, com a aprovação do rei Ahasverosh, conduz o plano da solução final. Ou seja, ele trouxe todo o problema, agora ele vai trazer a solução. Qual que é a solução? Exterminar o povo de Israel. De acordo com o decreto assinado emitido pelo Palácio Real, todos os cidadãos do Império devem se preparar para a data de execução do plano. Dentro de 12 meses, no dia 13 do mês de Adar, e levar ao complexo extermínio do povo. Cartas oficiais assinadas estão, neste momento, sendo enviadas a todas as províncias do reino. Ou seja, aqui, todos que estavam sob o domínio do reino persa, cidadãos e populares, teriam o direito, ou até mesmo o dever, de matar todo judeu que estivesse ali perto de si. Teria todo o direito e não seria punido pelo rei, e todos os bens daquele judeu, que aquele popular dentro do território persa matou, ele adquiriria para si. Então, mesmo antes do decreto sair, quando o anúncio saiu, que na data do dia 13 do mês de Adar aconteceria essa execução da pena de morte contra o povo de Israel, eles já estavam entre si discutindo. Eu vou pegar aquela família, eu vou pegar essa, eu vou matar esse, eu vou matar aquele. Por quê? Porque eles já estavam ali loucos pela recompensa, pelo dinheiro, pela posse do outro. Desgraçados, malditos. Nosso comentarista político informa que o comportamento provocativo de Mordecai, líder dos judeus, foi o que impulsionou o avanço do plano e a sua chegada à fase final. É até engraçado que parece com Moshe. Quando Moshe entrou no Egito para exortar o faraó que, caso ele não libertasse o povo de Israel, ele seria abatido com pragas, e o faraó foi lá e piorou ainda mais os decretos e culpou Moshe e Aaron por terem ido falar com o faraó pela libertação do povo de Israel. Aqui também o desgraçado do Aman fez o quê? Arura Aman. Arura, maldito, desgraçado, Arur. Baruch Mordecai, abençoado é Mordecai. O que Aman fez foi culpou Mordecai por tudo. Ah, agora todo o povo de Israel vai sofrer, sabe por causa de quem? Por causa do Mordecai. Assim como o faraó fez, sabe por que todo o povo de Israel vai sofrer agora? Os hebreus vão sofrer? Por causa de Moshe e Aaron. Não é diferente. Ao lado da reportagem havia uma caricatura antissemita. Via-se uma multidão de homens, mulheres, crianças e bebês inocentes. No centro aparecia também o palácio do rei Ahasverosh. Sobre todos pairava uma grande e assustadora águia, cravando suas garras no povo. Sobre a águia estava escrito os judeus. Não muito diferente das caricaturas que os nazistas fizeram. Na edição do dia seguinte, encontramos uma pequena nota. Segundo o relatório recebido do comando da polícia de Shushan, nas últimas 24 horas, foram registrados dezenas de tumultos de rua, distúrbios e casos de roubo. A maioria das denúncias veio do setor judaico, que foi atacado por cidadãos. A polícia não tomou providências.
o comando policial se recusou a comentar. Ou seja, viram que os judeus estavam sendo desprotegidos pelo próprio reinado, falaram, então agora que a gente vai roubar, atacar e fazer todo tipo de coisa que a gente sempre quis fazer, só que a lei nos segurava. Agora a gente vai conseguir fazer o que a gente quiser. Curta e compartilhe esse vídeo para fazermos a parte 2. Deem like. Quando batemos a meta de like, a gente já vai lançar a parte 2 aqui aberta. E se a meta não for batida, vai acabar sendo lançado na parte dos membros, na parte fechada. E a gente não quer que o conteúdo fique só fechado. Então, tô brincando. Eu vou sim publicar aberto, certo? Para todos, mas eu peço a contribuição, o like. Quem puder, clique aqui embaixo, seja membro. Desse modo, poderemos disponibilizar cada vez mais e trazer toda a Megilá explicada aqui para vocês. E, inclusive, sim, a Megilá já tá pronta e tem 24 páginas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado para que você possa acessar a tradução da Megilá. Não é longo e vai encaixar. E com a introdução desse vídeo, se você utilizar esse vídeo como introdução e agora mesmo já abrir direto a Megilá, você vai conseguir entender com muito mais facilidade os acontecimentos. Traremos, se Deus quiser, a continuação daqui de onde a gente parou, dessas notícias, desse livro maravilhoso que eu traduzi do hebraico para o português. E vamos ver se a gente também consegue trazer a Megilá explicada. Não só vou disponibilizar para vocês de forma gratuita, mas também poder ler e explicar para ficar ainda melhor. Trazer talvez até mesmo um comentário do Rashi sobre os versículos, certo? Para ficar ainda mais completo o estudo. Vamos ver se a gente vai conseguir alcançar, na verdade, que o projeto não tem limite. A gente pode expandir cada vez mais, trazer cada vez mais conteúdo, mas nosso tempo é limitado e eu dependo do apoio de vocês. Tudo de bom? Até o próximo estudo.